Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo review em parceria com a Systec, systec.com.br. Confira os instrumentos de primeiríssima qualidade para o seu laboratório de eletrônica e a Systec nos enviou este LCR da BK Precision, o 880. Vamos fazer muitos experimentos interessantes agora com vocês, fazer medidas e demonstrar as principais características e vantagens do instrumento. Tá muito bacana este vídeo, já deixa o like e inscreva-se aqui no canal, clicando no botão inscrever-se e marcando o sininho para receber as notificações, que aqui tem muito conteúdo, muitos reviews, cursos, séries, muitos tutoriais para você. Segura aí! Tá aqui o LCR 880 da BK Precision. O que é importante destacar nesse instrumento? Primeira coisa, robustez, galera. Olha só, a BK é conhecida pela robustez dos instrumentos, o capricho na construção. Gosto bastante dessa cor azul que eles utilizam aí. E você tem, então, um instrumento emborrachado bem bom de segurar. E você pode levar ele para qualquer lugar, afinal ele é portátil. E ele, por ser portátil, ainda traz como vantagens características que instrumentos de bancada mais caro trazem. Então é uma grande evolução desse 880 aqui. Outro detalhe muito interessante de destacar é que ele tem uma bateria recarregável de verdade. Acabaram aquelas pilhas de 9 volts, baterias de 9 volts, melhor dizendo, que não duram muito e são caríssimas. Ele tem uma bateria aqui atrás. Então veja que ele tem o suporte para fixar na bancada, deixar ele bem bacana para visualização. E atrás aqui a bateria, que é recarregável e vem com esta fonte de alimentação aqui para você fazer a recarga. Então ele acompanha o carregador, acompanha pontas de prova convencionais aí, padrão banana jacaré. Ele vem com as pontas Kelvin para medição a 4 fios e com 5 terminais, incluindo o terminal de guarda aqui, que é para eliminar ruído, o que traz ainda mais precisão nas medidas. Então também as pontas de prova são muito robustas, como você está vendo. E ele traz ainda esta pinça para componentes SMD, também aqui com os terminais específicos, Kelvin. Olha só que legal. Então, para você medir componentes SMD é sensacional esse instrumento aqui. Outro detalhe muito interessante é que ele tem essa saliência aqui, ó. Está vendo? E você pode deixar ele assim na bancada, que não vai arranhar a tela. Isso é sensacional. Olha a preocupação da BK com este tipo de coisa. Então, características iniciais do instrumento. O teclado dele muito intuitivo, muito bacana. Você clica aqui, ele já está iniciando. Você tem aqui em primário, você vê os parâmetros, o R, o Z, o DCR, L para medir os indutores e C, capacitor. Os detalhes em azul aqui nos botões é a segunda função, é a que você mantém pressionado. Então aqui uma luz pressiona e mantém pressionado, tem o backlight do display funcionando. Tem aqui, por exemplo, para mudar entre paralelo e série. Tem para ativar o modo automático. Então muitas características interessantes. E estes acessórios aqui acompanham o produto. Não mencionei esse detalhe, mas estes acessórios que eu mostrei para você, e um cabinho USB também, que você pode comunicar com um software gratuito da BK, acompanham o produto, é outro diferencial do LCR 880 da BK Precision. Olha só a facilidade para fazer medidas. Eu vou conectar aqui as pontas Kelvin, então você encaixa aqui facilmente, como um cartucho mesmo, beleza? E você pode utilizar as medidas automáticas para não se preocupar com qual componente você está verificando. Então pressiona esse botão e mantém pressionado por uns instantes aí. Ele aparece alto na tela. Vamos fazer a medida aqui inicial de 2 capacitores. Então eu tenho aqui um capacitor eletrolítico de 3,3 microfarad,
Lembrando de descarregar o capacitor sempre antes de realizar a medida. Aqui inclusive tem um aviso específico, isso é muito importante para você realizar a medida de capacitância. Esse já está devidamente descarregado, então você conecta as pontas aqui e ele rapidinho efetua a medida, ó. Está apontando ali 3,25 microfarad. Então automaticamente ele detectou que é um capacitor, detectou a capacitância do componente. Fantástico! Olha só, agora eu vou pegar um capacitor pequeno, um capacitor de 22 picofarad. Normalmente, se o seu multímetro vem com capacímetro, você não vai conseguir medir esses capacitores pequenos. Você já deve ter feito o teste aí. Então vamos conectar as pontas aqui. Automaticamente ele detecta e já mostra para nós, está medindo aí 23,2 picofarad, bem próximo do valor. Não mudei nada, nenhuma configuração, e agora vamos pegar um indutor. Eu tenho um indutor aqui de 10 microhenry. Conecto as pontas de prova aqui e ele mede aí 10,1, 10,2 microhenry. Tá aí, detectou o indutor, valor e a unidade. Fantástico isso. Vamos pegar outro componente. Esse indutor aqui tem 300 microhenry. Vamos conectar aqui as pontas. 300,8 microhenry. Na hora ele mede para nós. Vamos medir um resistor também. Olha só, tem aqui um resistor de 270 ohms. Então vamos ligar aqui. Já detectou que é um resistor R267,6 ohms. 61 agora. Perfeito! Então medida automática é assim que funciona. As medidas primárias você seleciona nessa tecla aqui, como vimos, e as secundárias nesta aqui que diz SEC. Então nós temos a dissipação D, o ângulo de fase θ, a resistência série equivalente, SR, e o fator de qualidade Q. O instrumento faz medidas com 40.000 contagens, então vou deixar aqui em medida de capacitor e vamos verificar aqui um capacitor, por exemplo, de 1,5 microfarad. Você vai observar o seguinte. Veja que ele está medindo 1,2433. Nós temos 4 casas decimais após a vírgula. Então, essa é uma característica das 40.000 contagens do instrumento em comparação às 20.000 contagens. Pegando um capacitor aqui com outro valor, por exemplo, um de 4,7 microfarads, você vai observar 3 casas após a vírgula. 4,283. Vamos verificar com um capacitor agora de 3,3 microfarad. Você vai ver novamente questão das 40.000 contagens aqui, onde temos 4 casas depois da vírgula. O instrumento tem também um modo de tolerância, galera. Imagine que você tem diversos filtros que você precisa ou algum circuito crítico que necessite de uma precisão bacana dos componentes LCR, indutor, capacitor e resistor. Você pode, a partir de um componente específico, verificar a tolerância dos demais a partir da função tolerância. Eu vou mostrar para você como é simples fazer isso. Vou pegar aqui inicialmente resistores de 10K. Vamos medir o primeiro resistor. Vou efetuar a medida. Claro que eu tenho que passar aqui para resistência, ou deixar no modo automático, mas vamos medir assim. Tá aí, ó, 10.004 kΩ. E agora eu clico em tolerância aqui, ó. Cliquei em tolerância e eu posso, com novos cliques, ajustar se eu quero 1%, 5%, 10% ou 20%. Estão vendo aqui no display. Então vamos deixar a 1% de tolerância. Significa que eu estou
restringindo os demais componentes a ter uma tolerância de 1% em relação a este padrão. Agora é só sair medindo, olha só. Eu pego o próximo. Vamos medir aqui. Viu que deu 1 bip apenas. 1 bip significa que está ok, está dentro da tolerância. E você pode ir medindo um por um. Ó. Ok. 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 Então todos estão dentro deste 1% de tolerância em relação ao primeiro componente. Olha só. Esses aqui são de 1K. Então se eu medir em relação ao de 10K que eu havia utilizado como base, ele estará bem fora desse 1% de tolerância que determinamos. Então olha só, ele vai dar 3 bips. Indicando que está fora da nossa tolerância. Isso é muito bacana, muito útil para aplicações e você pode fazer com indutores e capacitores o mesmo teste. A resistência série equivalente dos capacitores é uma medida muito importante para termos o conhecimento, pois um capacitor ideal, como sabemos, ele tem uma capacitância apenas e não poderia dissipar energia. No entanto, os capacitores reais apresentam uma resistência em série. Então, o modelo real de um capacitor existe essa resistência, também pode ser conhecida como a resistência interna do capacitor. Para fazer esta medida é muito simples com o LCR 880. Selecione em capacitor, modo de capacitância aqui, e aí você vem aqui em SEC e seleciona até aparecer ESR. E aí é só medir os capacitores normalmente. Eu vou pegar esse capacitor primeiro, aí você mede aí, ele vai medir a capacitância do componente, 14,1 microfarad, e tem uma resistência equivalente, uma resistência série equivalente de 1,024 ohms. Perfeito? Está bacana. Da ordem de algumas unidades de ohms você pode encontrar para capacitores eletrolíticos. O próximo, ó, esse já está com uma ESR um pouco maior, 2,86 ohms. É um capacitor de 4,56 microfarad. Vamos medir ainda esse cerâmico para testar. Esse foi imperceptível, não registrou nada. Vamos verificar também a ESR desse capacitor de poliéster aqui. Esse está com 7,1 ohms, 7,3, 99 nanofarad é a capacitância dele. E por fim, de um capacitor de tântalo. Vamos medir a sua ESR. Esse de tântalo, que tem aproximadamente 10 microfarad, na realidade aqui está 8,9, está com 4,5 ohms. Outra dúvida comum é quando utilizar paralelo ou série nos modos que você seleciona mantendo pressionada esta tecla aqui. Assim está em modo série, assim está, clicando de novo, paralelo. Paralelo, basicamente, para o capacitor, você utiliza para capacitores, para a maioria dos capacitores. Capacitores muito grandes é aconselhável utilizar o modo série. E o indutor é mesmo o inverso. Indutores grandes, o aconselhável é utilizar o modo paralelo. Indutores muito grandes, e a maioria dos indutores você vai utilizar no modo série. E a frequência, é interessante também observar que você pode selecionar aqui 10 kHz, 100 kHz, 100 Hz, 120, 1 kHz. Voltamos aqui no 10. Você viu todos os ranges de frequência. Então, capacitores grandes você utiliza baixas frequências. Capacitores de valores pequenos você utiliza frequências mais altas. Por exemplo, 100 kHz aqui.
Deixa eu apoiar o instrumento. Você vai observar que se medirmos o capacitor de 22 picofarad, vamos obter aí um valor 22,6 pico. Se eu mudo a frequência aqui para 100 Hz, olha só, nossa medida já vai para 24. Ó. Está oscilando um pouco, mas você notou a indecisão aqui. 120, 1 kHz, ó, 22,9 em 1 kHz. Você viu que a medida mais precisa foi lá no 100 kHz, ó, 22,7. E o inverso para um capacitor grande, se eu deixar em uma frequência muito alta, vamos colocar aqui o eletrolítico de 4.700 microfarad, ele não conseguiu medir, mudando a frequência aí ele está medindo em 100 Hz 3,6 milifarad, que é os próximos dos 4.700. Possivelmente esse capacitor aqui já está com uma capacitância bem mais baixa que a apontada aqui, então provavelmente não podemos utilizar ele em qualquer aplicação. Mas você entendeu, então frequências baixas, capacitâncias altas, frequências altas, capacitâncias baixas, e para os indutores é mesmo o inverso. Este foi o review deste instrumento fantástico aqui, vale conferir lá na Systec, systec.com.br, o BK Precision LCR Meter 880. Instrumento sensacional, não tem como não achar ele muito incrível. Gostei bastante, espero que você tenha gostado deste review. Deixe seu comentário aqui embaixo, o feedback é muito importante para nós sempre. Esse foi mais um review em parceria com a Systec. Deixe aquele like, não esqueça, clique em gostei, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Não deixe de conferir na Systec todos os produtos, tem muita coisa bacana, é o primeiro link da descrição, systec.com.br. Me siga também nas redes sociais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.